Uma preocupação de 100% dos meus pacientes que usam medicação anti-obesidade é se vão ficar dependentes ou se vão ter efeito rebote. Nesse vídeo eu vou te falar qual que é a verdade e o mito em relação à dependência de medicações anti-obesidade. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Essa preocupação em dependência de medicação anti-obesidade não está só nos pacientes, mas também em muitos profissionais de saúde. Muita gente não tem a experiência ou o estudo mesmo nesse tipo de doença, nesse tipo de molécula e fica em dúvida e às vezes até fala contra o uso de medicações anti-obesidade. Muita gente advoga que se você usar o remédio você vai emagrecer, mas depois você vai engordar de novo. Isso é muito pior. Então hoje eu vou falar para vocês o que é verdade e o que é mito em relação a isso. Não existe nenhuma comprovação científica de que qualquer das moléculas anti-obesidade que eu falei no vídeo anterior causem dependência química. Isso não quer dizer que quando você parar, você vai manter o seu peso perdido. Dependência química é quando você está usando uma medicação e ela te faz com que você não consiga viver sem ela, que você tenha síndrome de abstinência, que isso vá fazer mal para a sua saúde física e mental. No caso das medicações anti-obesidade, elas funcionam só enquanto você está tomando elas. Então assim, tô tomando, meu apetite diminuiu. Meu apetite diminuiu, estou comendo menos. Estou comendo menos, vou perder peso. Enquanto você está tomando a medicação, isso acontece. Sempre. Pode ser que você fale assim, mas o meu corpo já acostumou, já tomei muito tempo e agora eu parei de perder peso. Não é que a medicação parou de fazer efeito, mas que você chegou no limite ali de ação dela. Você já está com a redução máxima de apetite que ela consegue te dar. E daí você está comendo há muito tempo a mesma quantidade e isso não está sendo suficiente para que você continue perdendo peso. Isso é muito comum, a gente chama de efeito platô. Nesses casos, a gente não tira a medicação porque ela não está funcionando. A gente, às vezes, muda a estratégia alimentar, às vezes coloca um tipo de estímulo de exercício diferente ou associa duas moléculas diferentes. Ou se não, a gente pode até aumentar a potência daquela molécula que você já está usando. Então, assim, o efeito rebote, ele não é um efeito rebote verdadeiro, não é um efeito da medicação em si. Mas a partir do momento que você tira o remédio, o seu apetite vai voltar ao apetite normal, ao apetite que você tinha antes de usar a medicação. Quer dizer, vocês lembram que no primeiro vídeo dessa temporada eu disse que a cada quilo perdido o apetite aumenta em 100 calorias? Pois então, se no tratamento de perda de peso com medicação você perdeu 10 quilos, quando você parar, você vai estar com apetite a mais do que você tinha antes, mas não é culpa do remédio. É culpa do seu próprio corpo, porque ele interpreta que como você perdeu peso, você está passando necessidade e daí o seu apetite aumenta. Então, assim, é muito difícil você tirar o remédio e não reganhar peso, a não ser que você esteja num planejamento ali, numa monitorização de dieta, de exercício e até na balança mesmo, para deixar com que você mantenha o peso perdido, porque é uma fase muito difícil do tratamento da obesidade. A fase mais difícil é a retirada da medicação, é a manutenção do peso perdido. Como que a gente faz, então, para aumentar a taxa de manutenção de peso perdido ou de uso de medicação por menos tempo? A principal estratégia é a atividade física. Então, a atividade física é o que mais faz com que as pessoas que perderam peso mantenham o peso perdido. Inclusive, durante o tratamento com a medicação, é muito importante que você já comece com essas mudanças de hábitos de vida. Teve um estudo que comparou pessoas que estavam usando análogo de GLP-1, que é aquele Ozempic ou Saxenda. Tem um grupo de pessoas que estava usando só a medicação e um outro grupo de pessoas que estava usando a medicação e fazendo exercício.
Essas pessoas do grupo que estava fazendo exercício, não é que elas conseguiram perder mais peso. No final do estudo, estava todo mundo com o mesmo peso, mas o grupo que fez exercício físico conseguiu manter por mais tempo quando retirada a medicação. É tão difícil de manter o peso perdido que as estatísticas são muito desanimadoras. Só 20% das pessoas que perderam aproximadamente ali 10% do seu peso conseguem manter esse peso perdido depois de um ano, ou seja, 80% das pessoas reganham o peso perdido quando tira medicação. Então, quando a gente olha todo esse cenário, quando a gente entende que a obesidade é realmente uma doença muito difícil e desafiadora, será que não está na hora da gente pensar que o uso das medicações anti-obesidade também não deve ser crônico? Do mesmo jeito que a pessoa que tem hipertensão usa a medicação para pressão praticamente pro resto da vida. Diabetes é a mesma coisa. Asma também, algumas pessoas que têm crises de asma mais intensas e mais frequentes usam as bombinhas por um período muito prolongado. Então, é muito difícil eu falar, quando você chega no consultório e fala, por quanto tempo eu vou usar? Não sei. E será que você vai precisar de usar a vida inteira? Talvez. Mas eu sei que isso é um assunto muito delicado, vocês não estão prontos para escutar que vão usar o remédio a vida inteira. Então, eu gosto de deixar rolar. Vamos ver o que vai acontecendo no processo, vamos ver até que ponto, até que peso que você consegue perder. E o mais importante, quando for retirar, a medicação, retirar aos poucos, não retirar de uma vez. Não é, parei de tomar, nunca mais vou voltar no endócrino, no nutricionista. Não, é muito, muito importante, depois que retira a medicação, continuar nas visitas com o seu endócrino, com o seu nutricionista, porque isso vai te deixar mais vigilante, mais alerta em relação a reganho de peso. E é sempre bom também ter um peso de sinal de alerta vermelho, por exemplo, perdi 10 quilos, já reganhei 2. Tem que voltar para o tratamento, às vezes tem que voltar com a medicação. O que não dá é você procurar de novo o endócrino só depois que já tiver reganhado tudo e mais um pouco, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Uma outra coisa que muita gente não consegue reconhecer é o porquê está perdendo peso. Tá tomando remédio e nem percebe que tá comendo menos, nem percebe que tá cabendo menos comida no estômago, nem percebe que parou de beliscar. Aí, meu amigo, quando você parar, você vai reganhar muito fácil. É crucial você entender durante o processo de perda de peso o que tá fazendo você perder peso. Pensar assim, nossa, meu prato, antigamente no restaurante tinha quase 1 quilo, hoje em dia tem 400 gramas. Olha a diferença do tamanho do prato. Então, eu acho que isso é ter atenção plena na hora de fazer as mudanças e não deixar com que seja, tipo assim, deixa a vida me levar, já que o remédio tá me ajudando, não vou nem reparar o que tá acontecendo. Você tem que reparar, porque quando tirar o remédio, você vai ter que saber o que te fez perder peso. E muito cuidado pra você que toma remédio sem necessidade. Você que já tem o peso normal, mas quer perder mais peso ainda, quer ficar igual a fulana do Instagram, quer ter um padrão de corpo inatingível para o seu biotipo. Se você é essa pessoa e usa remédio pra dar aquele estímulozinho, com certeza você vai ser uma viúva de Ozempic. Eu achei esse termo maravilhoso. Então, quando tira, reganha o peso. Fica triste. Por que fica triste? Porque você acostumou com aquele outro peso. Ou às vezes até ganha um pouco mais, porque passou um tempão em restrição e daí quando tira você quer dar uma aproveitada. Então não façam isso. Só usem medicação se for indicado para você e se for acompanhado por um médico especializado. Dá seu like se você gostou de saber que remédio anti-obesidade não causa dependência. Encaminhe esse vídeo para quem você sabe que tá usando remédio sem necessidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque daqui 2 semanas tem vídeo novo.